e o extremismo e o fanatismo é uma porta aberta para a obsessão, para eles obsidiarem. Não importa se você foi batizado nas águas, se você diz que está sob as mãos de Jesus, se você diz que Deus te carrega no colo, você só diz, mas as suas atitudes são totalmente contrárias ao Jesus que está com as mãos sobre você. Totalmente contrárias. Você é arrogante, você é orgulhosa, você é fanática, você é extremista, você é falsa. Você demonstra uma coisa na frente para os outros, mas por trás você é outra pessoa, você é ódio puro, fala mal dos outros, bota uns contra os outros. Então falar que Jesus está com as mãos dele sobre você é hipocrisia pura, não está nada. Quem está com as mãos sobre você é o diabo, que você tanto corre, que você tanto diz que ele não pode me pegar. Você é um deles. Olá a todos. Nós vamos falar um pouco sobre o fanatismo religioso, o extremismo religioso, a ortodoxia doutrinária, que não é espiritualidade. Espiritualidade é um estado de consciência, não é doutrina. Espiritualidade é bem diferente de doutrina, de qualquer tipo de doutrina religiosa. Lembrando que realmente as religiões, elas não vão acabar ainda aqui na Terra, elas ainda vão existir aqui na Terra por um bom tempo, porque aqui é um planeta atrasado, aqui é um planeta primitivo. Por mais que nós estejamos às portas da regeneração, ainda é um planeta muito atrasado, e quem estuda sabe que quando nós entrarmos na regeneração, nós estamos entrando, ainda não é uma regeneração plena, então vai se misturar pessoas aqui que estão vibrando em provas e expiações com pessoas que estão vibrando num mundo regenerado, tudo misturado, e vai levar um tempo, de repente até mesmo alguns séculos, para retirar todos aqueles que não estão na regeneração até se tornar uma regeneração plena, porque Deus não faz nada abruptamente. Então sim, as religiões vão ficar aqui na Terra ainda por um bom tempo. As religiões ensinam muitas coisas maravilhosas para você ter uma moral elevada. O problema não são as religiões, o problema são as pessoas. Porque os ensinamentos das religiões são lindos. Da religião evangélica, da Umbanda, várias religiões que tem por aí. São ensinamentos lindos. O problema não são essas religiões, o problema são as pessoas. Como aqui é primitivo, ainda precisa de religião, sim. Mas tem muita gente que já não precisa mais. Muita gente já não precisa mais de religiões. E é para muitos desses que nós estamos falando. E nós estamos falando daqueles que ainda precisam de religião também, porque tem muita gente que está na religião, mas que está assistindo os vídeos, está abrindo um pouco mais a mente. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que num mundo ditoso, que está acima do regenerado, mas Pedro, você está indo muito longe, muito distante, então vocês estão sem ganância nenhuma. Porque essa ganância é positiva, a ganância de você ir para um ditoso logo. Está pensando pequeno? Você não pensa que nem Deus, não? Você não é um com Deus? Deus pensa grande. Se você não pensa grande, então você não é um com Deus. Tem que pensar grande. No mundo ditoso, lá não existe religião. Não existe religião. Então, se alguém fica falando na internet, inspirado pelas trevas, dizendo que religião não vai acabar tão cedo, que ritual é necessário, está sendo inspirado pelas trevas para manter os rituais e manter as religiões. Está sendo totalmente inspirado pelas trevas. Quem fala isso? Para manter as religiões e manter os rituais. Que é tudo o que Jesus pregou contra. Que é tudo o que Akenaton pregou contra. Porque tem muitos espíritos das trevas reencarnados como religiosos, e muitos deles estão na internet. Muitos deles são evangélicos, outros são espíritas, outros são umbandistas. Eles estão em todas as religiões. Sai um pouco da Matrix e enxerga.
não enxerga o corpo. E esses religiosos, eles falam mansinho, eles falam amoroso, mas eles falam mansinho e amoroso para desfazer tudo que os verdadeiros servos da luz estão fazendo, estão falando, para desacreditar. Eles desacreditam e tentam desfazer o que os servos da luz estão pregando no amorzinho, falando amorosinho, dizendo que tem que ter caridade, que tem amor. Vocês precisarão abrir os seus olhos espirituais para enxergar, porque se vocês ficarem enxergando só com os olhos da carne, vocês não vão enxergar quem verdadeiramente são essas pessoas. Vocês não vão enxergar. Quer ver como é que funciona, como é que o trevoso encarnado age para tentar desfazer o que um servo da luz disse? Vamos dar um exemplo. Tem muita gente que está achando o trabalho aqui do EPA muito bonito e quer participar. Então, como já foi dito em outro vídeo, aconteceu de uma pessoa aparecer aqui dizendo que teve um desdobramento e que Deus ou a espiritualidade disse que ela tinha um trabalho comigo, que ela tinha que arrumar as malas e sair lá do Ceará para vir para cá, para o Rio de Janeiro, às pressas, porque ela tinha uma obra comigo. Então ela veio sem avisar. Ela veio sem avisar. E não foi a espiritualidade, foram espíritos trevosos que entraram na mente dela e colocaram um sonho nela. Não fizeram nenhum mal a ela, mas colocaram um sonho fingindo ser da espiritualidade maior e dizendo para ela que ela tinha uma obra comigo, para vir aqui para poder atrapalhar o trabalho aqui. Os espíritos das trevas se fizeram passar por mim no sonho. Não era eu. Se fizeram passar por mim. E ela ingenuamente veio. Eu não estava aqui. Eu estava em Juiz de Fora. Quem estava aqui eram as meninas. As meninas receberam a moça aqui dentro. Deram comidinha, deram um cafezinho e explicaram para ela que não era a direção da espiritualidade, que as trevas enganaram ela, que as trevas estão fazendo isso para atrapalhar o trabalho aqui. Só que era dia 24 de dezembro e a moça estava com uma passagem comprada só para o dia 30 de dezembro. Ela ia ficar aonde? Aqui não. Nós não sabemos quem é ela. Nós não a conhecemos. Como é que nós vamos deixar dormir aqui se a gente nem conhece? Nós não conhecemos. E não é direção da espiritualidade. Então, nós pagamos a estadia de um hotel para ela até chegar o dia 30 para ela pegar a condução dela e ir embora. Nós pagamos o hotel, gastamos um dinheiro que poderia ter sido usado em cestas básicas para ajudar as pessoas. Então, nós avisamos que isso foi aqui no EPA, foi a primeira e a última vez. Sim, foi a primeira e última vez. Caridade não é isso. Caridade não é isso. Porque imagina, gente, se aparece 2, 3 pessoas aqui por semana dizendo que teve um sonho ou foi desdobrado e disse que a espiritualidade mandou ela vir para cá porque tem um trabalho comigo. Essas pessoas não têm condições de voltar para casa, não têm onde ficar. Imagina, de 2 a 3 pessoas por semana. Já pensou se a gente acolhesse todos os que começassem a aparecer? 2, 3 por semana? Já pensou? Se nós acolhêssemos todos, nós íamos tirar dinheiro da onde para fazer essa caridade, essa visão romântica e religiosa? Me diz, 2, 3 pessoas ou um grupo de pessoas, 2, 3 vezes por semana. De onde a gente ia tirar dinheiro para ajudar essa gente com passagem, para voltar, com hotel e com comida? Botar todo mundo aqui dentro. Vai acumulando. Não dá, né? Então não existe isso. Nós temos que acolher, nós temos que abrir as portas, nós temos que ajudar. Isso é visão religiosa. Ou então alguém está falando isso para desfazer o que nós falamos. De uma forma amorosinha, carinhosa, que por dentro é outra coisa. Nas câmeras é amorosinha e carinhosa, por dentro está fazendo a minha caveira, está me odiando.
por dentro, por trás das câmeras, está andando para lá e para cá orando a Deus, que não é orar, é magia negra, orando a Deus e falando: Senhor, ensina, Senhor, leva na casa do olheiro, Senhor, faça a sua justiça. Orando assim, dizendo que está com o Espírito Santo do Senhor em cima, porque está falando com muita força, que não é força, é raiva, é ódio. E essa oração feita com raiva, feita com ódio, é magia negra. Eu estou orando assim porque a força é muito grande. Isso existe. Mas isso existe só para quem verdadeiramente é da luz. Não quem veio das trevas e foi colocado numa religião desde a nascença para ver se conserta. Então o que fica orando, andando, parece que está marchando, pisando no chão com força, com raiva, parece até que não tem pé, parece até que tem um casco. Talvez a forma espiritual seja de um bode. Ou talvez seja a forma de metade bode e metade homem. Por isso que pisa, parece que tem um casco, parece que está marchando. E fala: Senhor, ensina. Ele se desviou dos seus caminhos. Ensina, a missão dele não era naquele lugar, a missão dele era no lugar tal. Ou a missão dele era aqui. Ele se desviou dos seus caminhos. Ensina, leva na casa do olheiro. Ele falando com raiva, com ódio. Isso é magia negra. Esse tipo de oração é magia negra. Tem um monte de evangélico, bruxo das trevas, que faz magia negra na oração, porque a magia é mental, não precisa de artefato nenhum, ela é mental. Tem um monte de evangélico que quando desencarnar vai direto para um umbral, porque fez oração, não fez com amor, não. Fez oração com raiva, com ódio. Isso é magia negra. Isso é magia. Assim como tem um monte de espírita, um monte de gente que faz esse tipo de oração, quando desencarnar vai se surpreender para onde vai. Vai se surpreender. Mas se falar agora não aceita, né? É sempre assim, né? Não aceita. Mas no universo não tem essa do eu não aceito. Você vai para a dimensão a qual você está vibrando e você vai para um lugar segundo as suas obras. Não tem essa de não aceitar. Eu não aceito, mas vai assim mesmo. Vai ser puxado como um imã. Vai se abrir um portal e você vai ser puxado e vai aparecer lá. Logo depois que você desencarnar. Por causa de oração contrária. Por causa de oração que não é oração. Oração de verdade se faz com amor. Não com ódio, com raiva, com vingança. Entenderam? Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Muitas explicações para vocês, muitas respostas. Sim, quem é inteligente vai entender tudo que nós estamos dizendo. E eu tenho certeza que vocês são inteligentíssimos. Vocês não são burros. Vocês são inteligentes. E a cada vídeo vocês estão tendo muitas explicações, porque as histórias são muito longas, né? É muita história, então precisa de muita palestra. E isso, precisa de muita palestra. Então vamos falar do fanatismo religioso e do extremismo? Quem são as pessoas que têm a tendência ao fanatismo e ao extremismo religioso? Sabe quem são? Essas pessoas que têm tendência ao fanatismo, tem uma tendência muito grande ao fanatismo e ao extremismo religioso, a ortodoxia, aquela ortodoxia doutrinária, aquela mente bem fechada, que não aceita nada além da sua doutrina, nada além da sua interpretação, e que entra em fúria se alguém tiver uma interpretação diferente, ou então não demonstra que está em fúria, por dentro está em fúria, está falando mansinho, mas por dentro está em fúria. Bem aquela característica do religioso fanático, aquela característica do religioso bem fanático, que engana um monte de gente, falando amorosinho, mansinho, e muita gente fala: nossa, ele é tão afável, ele é tão amoroso, ele é tão fofinho, tão fofinha, mas por dentro ele é um vulcão de ódio. Então, essas pessoas que têm uma tendência muito grande ao extremismo e ao fanatismo religioso, à ortodoxia doutrinária,
Essas pessoas são a reencarnação de espíritos das trevas, porque os que estão na religião, aqui na Terra, planeta atrasado, primitivo, provas e expiações, pesado. Aqui na Terra, os que são inseridos nas religiões, em sua esmagadora maioria, são espíritos trevosos. São espíritos das trevas reencarnados. Principalmente aqueles que já nascem num berço religioso, onde o pai já é religioso, a mãe já são de uma igreja, são evangélicos, ou são espíritas, ou são umbandistas, ou são universalistas, ou são católicos. São esses que têm a propensão ao extremismo e ao fanatismo religioso. Espiritualidade não é doutrina, espiritualidade é um estado de consciência. Espiritualidade é suave. Espiritualidade não é agressivo. Espiritualidade não impõe nada a ninguém. Espiritualidade é tranquilidade. Espiritualidade é suavidade. Espiritualidade, ela espera o seu momento. Ela não sacrifica a sua consciência forçando você a ser uma coisa que você ainda não tem capacidade para ser, que você ainda não tem evolução para ser. Então a espiritualidade não vai forçar você a ser um arcanjo se você ainda não tem evolução para isso, você ainda está muito distante disso. A espiritualidade entende isso. A espiritualidade não condena você ao inferno. A espiritualidade não ameaça você dizendo que você vai para o inferno se você não fizer o que eles querem. A espiritualidade não é agressiva, a espiritualidade é amorosa. A espiritualidade é compreensiva, a espiritualidade é tolerante. Entenderam? Então, as pessoas que têm uma propensão ao extremismo e ao fanatismo religioso são a reencarnação de espíritos trevosos, porque aqueles espíritos que são a reencarnação de espíritos da luz, eles não têm propensão a fanatismo religioso, não têm propensão a extremismo religioso, mesmo no esquecimento da encarnação. Isso não está no espírito deles. Quem é da luz tem a mente expandida. Quem é da luz tem as virtudes do espírito bem acesas dentro deles, mesmo no esquecimento da encarnação. Quem é da luz tem os atributos do corpo mental sobressalentes aos atributos do corpo astral. Os atributos do corpo astral é pura emoção, são pura emoção. Então, é perigoso você ter uma tendência ao extremismo e ao fanatismo religioso, porque você pode ser obsidiado. Porque os espíritos das trevas, por exemplo, magos negros e cientistas das sombras, eles adoram obsidiar religiosos. Adoram. E o extremismo e o fanatismo é uma porta aberta para a obsessão, para eles obsidiarem. Não importa se você foi batizado nas águas, se você diz que está sob as mãos de Jesus, se você diz que Deus te carrega no colo, você só diz, mas as suas atitudes são totalmente contrárias ao Jesus que está com as mãos sobre você. Totalmente contrárias. Você é arrogante, você é orgulhosa, você é fanática, você é extremista, você é falsa. Você demonstra uma coisa na frente para os outros, mas por trás você é outra pessoa, você é ódio puro, fala mal dos outros, bota uns contra os outros. Então falar que Jesus está com as mãos dele sobre você é hipocrisia pura, não está nada. Quem está com as mãos sobre você é o diabo, que você tanto corre, que você tanto diz que ele não pode me pegar. Você é um deles. Quem tem atitudes trevosas é um deles. Quando eu digo você, gente, não são todos vocês, não. São essas pessoas que são desse jeito, tá? Quando eu digo você, eu estou falando para essas pessoas. Porque eu sei que muitos de vocês não são assim. Já estão na espiritualidade. Entenderam, né? Porque fazem de tudo para distorcer tudo o que eu digo. Porque o que eu digo é luz. E as trevas não gostam. E faz de tudo para distorcer. Ou então corta um pedaço do vídeo, bota e aquele pedacinho parece que eu falei outra coisa.
Aí se faz um discurso através daquele pedacinho que cortaram. Não viram tudo que foi falado. Isso tudo é manipulação das trevas para denegrir o que eu digo, para denegrir a minha imagem, para me prejudicar. Então, os servos da luz têm a obrigação de desfazer tudo que os servos das trevas fazem. Senão não são servos da luz. Quer um exemplo? Se um policial estiver de folga, pode perguntar para qualquer policial. Se um policial, qualquer policial, policial militar, policial civil, policial federal, se ele estiver de folga, se ele ver acontecer um assalto, ele tem a obrigação de ir lá e impedir o assalto, porque ele é policial 24 horas por dia. Vocês que são policiais, estou certo ou estou errado? Ele é policial 24 horas por dia. Mesmo ele de folga, se ele vê um assalto, ele tem que ir lá e impedir o assalto. Ele é policial 24 horas por dia. Então, o servo de Deus, de verdade, da luz, ou seja, o policial da luz, ele tem a obrigação de desfazer tudo o que os servos das trevas fazem. Senão ele não é um servo da luz, principalmente se ele for um sentinela do Cristo encarnado. Se ele for um guerreiro de Jesus encarnado. Principalmente isso, se ele for um espírito da justiça encarnado. O nome já diz, né? Espírito da justiça. Então tem que fazer justiça. Desfazer todos os crimes que os trevosos fazem. Então não existe, Pedro, você está atacando o fulano de tal. Não, estou atacando não. Eu estou desfazendo a besteira que ele fez. Porque se eu não desfizer a besteira que ele fez, eu estou prevaricando. É prevaricação. Prevaricação espiritual. Então eu tenho que desfazer o que o trevoso fez, sim. Você não é ataque, é defesa. Existe uma diferença entre ataque e defesa. Até nas leis, a legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários, ela é legal. A legítima defesa. Se legitimizar, a legítima defesa não é ataque, é se defender. É diferente. Atacar é uma coisa, se defender é outra. Então, é preciso melhorar as interpretações. Quem tem tendência ao extremismo, ao fanatismo religioso, a ortodoxia doutrinária, aquela ortodoxia doentia, que é tão doentia que você faz de tudo para combater aquele que pensa diferente de você, dedicando sua vida a isso é doença. Ou então quando alguém disse que é a reencarnação do seu Deus, daquele que você venera como um Deus, porque na sua visão não tem que ser daquele jeito, na sua visão limitada e humana, e você começa a combater aquela pessoa, isso é doença. Doença das grossas, espirituais bem pesadas. Essas características são de espíritos trevosos reencarnados. Seu corpinho físico, bonitinho, que você vê no espelho, você não é daquele jeito. No plano espiritual, a sua forma espiritual é outra, totalmente diferente. A sua forma é de um demônio, é de um ser demoníaco. Ou a forma de um vampiro astral, a forma de um quiumba, com chifres e tudo, com cara de demônio. Por causa do que o que você abriga no seu interior. Porque o perispírito é plástico, fluídico e vaporoso e se molda de acordo com o seu estado mental e emocional. E quem é fanático, extremista e cheio de ortodoxia de forma doentia, quem é orgulhoso, arrogante, que acha que sabe tudo, o interior é podre. Então, no plano espiritual, a sua forma será podre. Porque a forma do seu perispírito é de acordo com o que está o seu interior. Quem é puro amor e fraternidade vai ter a forma de um anjo cheio de luz. Existe uma dimensão antiga, uma dimensão inferior,
que é uma das dimensões mais insalubres do umbral, uma das dimensões onde tem uma atmosfera psíquica extremamente densa, lotada de matéria mental tóxica, lotada de criações mentais inferiores e de parasitas energéticos criados pelas mentes doentes que lá habitam, mentes que estão juntas por sintonia e afinidade, que fazem toda a atmosfera psíquica do local, densa, insalubre. Os lagos que tem de lama, aquela lama é matéria mental tóxica criada pelos espíritos doentes que estão lá. Os que comandam e os que são escravos. Todos doentes. Ninguém está lá à toa. Quem vibra na luz não está lá. E há uma dimensão onde habitam religiosos. E quem comanda essa dimensão são magos negros junto com cientistas das sombras. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas desencarnados, mas que são maus. Inteligentíssimos, com QI elevadíssimo, com uma intelectualidade imensa, falam bem, sabem falar mansinho, mas o interior é podre. A moral é muito baixa, não tem amor, só tem intelectualidade. Os cientistas que lá estão e os magos negros. Então, os desencarnados que estão lá, os que são escravizados, são seres humanos desencarnados, religiosos. Muito religiosos. Muitos ali se batizaram nas águas, falaram em línguas estranhas, línguas dos anjos. Muitos ali diziam que Jesus estava com as suas mãos sobre eles. Muitos ali diziam que Deus os carregava no colo. Muitos ali se diziam servos do Cristo, se diziam espíritas, se diziam umbandistas, se diziam caridosos, porque faziam obras sociais lindas e faziam mesmo. Eles faziam tudo isso, mas o interior era podre, o interior era cheio de extremismo, fanatismo religioso. Era cheio de arrogância, cheio de orgulho, e durante a encarnação, no decorrer da sua caminhada espiritual durante a encarnação nas suas religiões diferentes, eles durante o tempo foram alimentando ideias retrógradas de espiritualidade. Eles foram se tornando rígidos em excesso durante a encarnação, muito rígidos. Espiritualidade não é isso, espiritualidade é suavidade. Eles foram se tornando muito rígidos, muito fanáticos, muito extremistas, agressivos e alguns até mesmo violentos. Quando eram contrariados, entravam em fúria por quem os contrariasse. E entrar em fúria, sai uma energia de você, vai para quem você está em fúria. Isso é magia negra. Tudo é energia. Então faziam magia negra o tempo inteiro com a mente quando eram contrariados. E quando lutavam uns contra os outros, porque eles adoram lutar uns contra os outros. Então, se eles são fanáticos e extremistas, você já sabe como é que é o comportamento, né? Então, eles alimentaram isso durante toda a encarnação, não mudaram, porque se mudasse, não aconteceria o que eu vou dizer agora, mas não mudaram, eles alimentaram isso por toda a encarnação, porque quando vinha alguém assim que nem eu para falar, não aceita, não é? Isso é arrogância, não aceita de jeito nenhum. Não aceitam. Então, eles não mudavam. Quando eles desencarnavam, suas consciências doentes, fanáticas e extremistas e cheias de arrogância, eram atraídas magneticamente para essa dimensão densa onde tem esses religiosos. Mesmo tendo sido batizado, dizendo que Jesus está com as mãos em cima, isso não define o seu interior. Não define o seu interior. Então, desencarnavam e eram atraídos
magneticamente para essas dimensões inferiores, essa dimensão de religiosos, fanáticos, extremistas e cheios de paixões. Chegando lá, o espírito que toma conta da dimensão, um mago negro, muito experiente, especialista em enganar, lembra? Se for possível, o diabo, ele engana até os escolhidos. Então, o mago negro está desencarnado. O perispírito é fluídico, plástico e vaporoso. O mago negro sabe fazer o que se chama de transfiguração da forma perispirítica, ou a metamorfose do perispírito, ou a transfiguração do corpo psicossomático. Ele faz isso com a mente. Então, ele pode fazer igual aquela mística do X-Men, ele se transforma na pessoa que ele quiser. Ele pode ter a forma que ele quiser, ele faz isso com a mente. O perispírito é moldável. Não é igual essa matéria densa aqui. Por mais que ele seja denso, é muito mais sutil do que essa matéria pesada aqui do corpo físico. Ele consegue moldar o perispírito da forma que ele quer. A aparência dele real é horrível, mas ele não é bom. Então, esses religiosos recém-chegados, quando eles desencarnam, eles também são tomados pela culpa, porque quando você está desprovido do corpo físico, as consciências se expandem e aí as leis de Deus que estão gravadas na consciência começam a cobrar, porque as leis de Deus estão gravadas nas suas consciências e desencarnado, a sua própria consciência cobra. Não é Deus não, nem Jesus e nem os anjos, é a sua própria consciência, ela começa a te cobrar o equívoco o qual você viveu na sua religião, o seu comportamento, sua própria consciência te cobra. A forma agressiva que você agia quando era contrariado, a arrogância que você tinha na religião, o fanatismo, o extremismo que você tinha, aquela ortodoxia doentia, que você não está aberto a mudanças, cabeça dura, turrão. Então, quando a consciência começa a cobrar, desencarnado, você desencarnado, isso baixa ainda mais sua frequência, te arrastando ainda mais para essa dimensão inferior. Porque tudo é frequência. Não existe isso de ser batizado e aceitar Jesus. É a frequência. Então, cheio de culpa, com a frequência lá embaixo, foi sugado direto para essa dimensão inferior, o mago negro te quer como escravo. Ele vai te usar como escravo para fazer tudo o que ele quer. Ou seja, o mal. Em vários sentidos. Então ele vai te obsidiar. Um desencarnado experiente obsidiando outro desencarnado que foi burro durante toda a encarnação. Um ignorante. Que não era aquilo que ele pregava. Então, o mago negro vai fazer o seguinte, vamos supor que a pessoa que desencarnou e chegou ali seja um evangélico desencarnado, que tem essas características que eu disse, do fanatismo, extremismo. O mago negro vai fazer a transfiguração do seu próprio perispírito e vai aparecer para o evangélico ou como Jesus, ou como um arcanjo, como um anjo, um arcanjo Gabriel, um arcanjo Miguel, um anjo do Senhor, ou como o próprio Jesus Cristo, que é o que o evangélico gosta. Ele vai transfigurar a sua forma, vai parecer que ele é um anjo do Senhor, lindo, cheio de luz. E o ambiente que é horrível, que é feio, muito feio, ele vai colocar hologramas, uns aparelhos de tecnologia avançadíssima que tem lá embaixo, que eles têm tecnologia avançada, e a imagem do local que você vai ver ali desencarnado será a imagem do céu que ele tanto quis, do jeitinho que ele pintava, com anjinhos, com um castelão de ouro, com um trono, com Deus sentado, cheio de anjinho, do jeito que ele pinta. E aí ele vai achar que está no céu. E ele vai estar em culpa, chorando, arrependido, quando ele ver o local
e ver o Mago Negro transfigurado ou em Jesus ou em um anjo e falando assim, meu filho, venha, não chore, não tenha culpa, você fez tudo certo. Mentira! Ele vai falar, você fez tudo certo, você não fez nada de errado não, você fez a minha obra, você fez a obra de Deus, fez a obra de Jesus. E aí ele vai abraçar o anjo, Jesus, eu estou no céu, vai ficar todo feliz. E está sendo enganado. O Mago Negro vai pegar ele, vai colocar lá, ele vai passar por processos de hipnose, ele será hipnotizado, será feita uma reprogramação mental e emocional nele, ou seja, o Mago Negro vai retirar a memória de tudo aquilo que é certo, vai inserir uma memória artificial com conceitos errados, mais errados ainda de espiritualidade, de religião, para ele ficar bem do jeito que o Mago Negro quer, bem ruim. Vai inserir bacilos psíquicos no cérebro perispiritual dele, porque ele tem uma propensão ao fanatismo e extremismo religioso. Ele vai inserir bacilos psíquicos do astral inferior no cérebro perispiritual dele, porque ele tem propensão a isso, para ele ficar mais fanático, mais extremista. O Mago Negro quer usá-lo para o mal. Ele vai se tornar um obsessor. O Mago Negro tem planejamentos para ele destruir obras de luz, destruir servos de luz encarnados. O Mago Negro, depois que fizer todo o serviço nele, vai pegá-lo e vai jogar dentro de uma igreja para obsidiar um monte de gente que ele vai achar que está fazendo as coisas errado, ou então vai jogar ele dentro de um centro espírita, evangélico fanático como ele é, para ele, na cabeça dele, o centro espírita ali é coisa do diabo, do demônio. Ele vai entrar lá no centro espírita, a mando do Mago Negro, e o Mago Negro vai falar, desfaça essa obra do diabo, do demônio. Ele vai chegar lá, vai obsidiar todo mundo que estiver na frequência dele, que é a maioria, né? É a maioria! Dentro do centro espírita. Então ele vai virar um quiumba, vai virar um obsessor. Porque durante a encarnação foi burro, extremista e fanático. Arrogante, agressivo. Agora, desencarnado, ele será o Tekaranchova do inferno. Então, o Mago Negro vai preparar esse evangélico desencarnado todinho para ele virar um obsessor, para ele virar um verdadeiro espírito das trevas. Vai hipnotizar ele todo, dando comandos para ele fazer tudo que o Mago Negro quer, vai magnetizá-lo, hipnotizá-lo. Os psicólogos, psiquiatras desencarnados do mal vão trabalhar na mente dele direitinho, porque sabem aonde trabalhar. Os cientistas vão extirpar pedaços do cérebro perispirítico dele para causar loucura. Isso existe. Os cientistas desencarnados vão inserir elementos radioativos no cérebro perispirítico dele para ele ficar bem louco. É desse jeito. Vocês acham que isso não existe? Existe. Muitos obsessores que estão por aí são esses religiosos desencarnados dominados por magos negros e cientistas das sombras. E estão conseguindo obsidiar um monte de gente, que a maioria está na sintonia, porque não quer dizer que está dentro do centro espírita, que está evangelizado, que está com a frequência elevadíssima. Não tem nada a ver. Então, o Mago Negro vai dizer para esse evangélico desencarnado, entra lá no centro de Umbanda, sério, o centro de Umbanda de luz, que está fazendo um trabalho bonito, ou um centro espírita que está fazendo um trabalho bonito, isso é coisa do diabo, centro de Umbanda é coisa do diabo, centro espírita é coisa do demônio. Aí o evangélico desencarnado vai lá e começa a obsidiar os trabalhadores e os consulentes, e faz uma bagunça, e não vai um só, porque desencarna só um evangélico, são vários, desencarna toda hora. Imagine a quantidade de evangélico fanático que tem, são quantos? Então imagine o exército que o Mago Negro não tem lá embaixo, de obsessores, de futuros obsessores que acabaram de desencarnar. Eles estão todos soltos por aí. Só que o fanatismo não está só no evangélico, o fanatismo está em todas as religiões. Então eles fazem isso com o espírita, fazem isso com um bandista fanático. Porque o fanatismo está em todas as religiões. Eu falei do evangélico, não falei? Então vamos supor que seja um espírita que acabou de desencarnar, que é do mesmo jeito,
fanático, extremista, arrogante, orgulhoso, cheio de doutrina, não aceita ser contrariado. As ideias dele são as certas, a doutrina dele é a mais certa, as outras estão erradas. Combate irmãos de fé, denegrindo a imagem, caluniando, difamando. Isso é obra dos espíritos trevosos, do mal. Então, o espírita desencarna, acontece a mesma... Esse espírita desencarna, acontece a mesma coisa que aconteceu com o evangélico fanático. Igualzinho. Vai passar pelo mesmo procedimento. Só que o mago negro não vai se transfigurar em Jesus e nem num anjo. Pode, isso pode para o espírita também. Pode se transfigurar em Jesus e num anjo. Mas ele não vai se transfigurar em Jesus, senão o espírita vai dizer, sabe o quê? Você é um espírito enganador, você é um zombeteiro, você é um obsessor, não é Jesus, porque Jesus não pode se aproximar de mim, senão ele vai me fulminar. Você é um mistificador. É isso que o espírita vai dizer. Então, o mago negro não vai aparecer como Jesus, porque para o espírita é impossível Jesus estar frente a frente com ele, porque o espírita é o dono do universo. Certos espíritas por aí, eles são o próprio Criador, eles é que ditam as regras, não é assim? Hã? Eles são Deus. Então, o mago negro não vai aparecer como Jesus, porque o espírita vai dizer que era impossível Jesus está ali frente a frente com ele. Porque Jesus tem mais o que fazer, não é isso? Jesus não é humilde, Jesus é marrento. Jesus é cheio de marra, cheio de arrogância, orgulho e vaidade. Ele não é humilde, não. Eu acho que vocês não conhecem Jesus. Jesus está por aí visitando as pessoas, aparecendo para as pessoas. Então, o mago negro vai aparecer para esse espírita fanático desencarnado que acabou de desencarnar, como Allan Kardec. Quem sabe como André Luiz? Quem sabe como Bezerra? Ele vai transfigurar a forma como um desses, Kardec, ou Bezerra, ou André Luiz. E o local que ele vai colocar os hologramas não é para aparecer o céu do evangélico, não. Aí vai aparecer a colônia Nosso Lar. Aí com aquele muro alto, o portão abrindo, aquela música tocando, bonita, pássaros coloridos voando, o portão se abrindo e eles vindo de branco te receber, de braços abertos, igualzinho no filme, Nosso Lar. Vai ser desse jeito. E vai ser completamente obsidiado por cientistas das sombras e magos negros para fazer o mal aqui na Terra. E também no plano espiritual, no plano astral inferior. Eles vão montar um exército. Eles podem usar esse exército também para lutar contra outra facção de magos negros. Eles vão usar esse exército para lutar contra outra facção de magos negros. Eles podem usar para várias coisas. Para causar obsessões aqui na Terra, nos encarnados. E assim vai. Para um umbandista, o mago negro vai aparecer como um preto velho, um Exu que ele tanto gosta. E o local que vai aparecer é a colônia Aruanda, né? A colônia Aruanda que vai aparecer. Aí o umbandista vai ficar louco. Nossa, estou em Aruanda. Estou no Orum. Né? Estou em Valhalla. Hã? E assim vai. Para o esotérico, ele vai aparecer como um extraterrestre. E o local pode ser uma nave de tecnologia avançadíssima, grande, do tamanho de um planeta. E assim vai. E vai ser obsidiado por causa de fanatismo e extremismo religioso. É isso aí. E o fanático extremista, em muitas situações, tem uns que não, tem uns que já mostram a cara mesmo, o seu ódio, né, a sua raiva. Mas em muitas situações,
Esse fanático e esse extremista religioso, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, porque ele pode ser a reencarnação de um especialista, de um trevoso, de um mago negro mesmo, um mago negro ali reencarnado, como religioso. Então o mago negro, ele é um manipulador, ele é muito esperto, gente. Ele é muito esperto. Ele é o verdadeiro narcisista. Eles vão estudar todo o seu comportamento. Como eles sabem que aqui no Brasil as pessoas são muito místicas, muito religiosas, né? Gosta de tudo no amorzinho, fala mansinho. Então, na frente das pessoas ou na frente das câmeras, se eles tiverem canal no YouTube, eles vão falar mansinho, eles vão falar que fazem caridade, nós temos que acolher a todos. Eles vão falar que a religião ainda vai ficar aqui por muito tempo, que os rituais são necessários, inspirados por espíritos das trevas, ou não precisa nem ser inspirado, ele é o trevoso encarnado, ele mesmo fala, ele é um mago negro encarnado, ou encarnada, é um mago negro ali, seja mulher ou homem. Então ele vai fazer de tudo para manter vocês na visão atrasada. Ele é um sacerdote de Amon reencarnado. Sacerdotes de Amon adoravam rituais, adoravam adorar falsos deuses, estátuas, bezerros de ouro, adoravam rituais e religião. Adoravam isso os sacerdotes de Amon, lá há 3.300 anos atrás, lá na época de Akenaton. E aí quando Akenaton veio lá e falou, nada disso precisa, é Aton, que é o Deus único, não é nada de bezerro de ouro, não precisa de ritual, não precisa de religião, é o Deus abstrato que ninguém está conseguindo ver, que está em todas as cantos, está em tudo, está dentro de mim, está dentro de você, está em toda parte, está na parede, está no ar-condicionado, está na madeira, está no cachorro, está em tudo. Esse é o verdadeiro Deus. E aí os sacerdotes de Amon ficaram loucos e quiseram estraçalhá-lo. Pois é, os sacerdotes de Amon estão todos reencarnados hoje e estão querendo fazer a mesma coisa com Akenaton reencarnado, numa carcaça totalmente diferente da que ele tinha 3.300 anos atrás, para confundir as mentes. Para pirar a sua crença, a sua cabeça que está cheio de crença. Revolucionando tudo, como sempre fez. Porque ele é um revolucionário. E ele não vai seguir a sua crença, sua religião, a cultura do seu planeta, porque a visão dele é cósmica. Não vai seguir o comportamento que você pintou como o certo. Ele vai quebrar todas as suas crenças. Senão não é ele. E Aton é fortíssimo dentro dele. Se há 3.300 anos era fortíssimo, 3.300 anos atrás era fortíssimo, imagine agora. Imagine agora. Então, os sacerdotes de Amon estão reencarnados como espíritas, como evangélicos, umbandistas. Os sacerdotes de Amon. Não são todos que estão nessas religiões, mas são muitos. Não são todos não, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas muitos dos sacerdotes de Amon estão reencarnados como evangélicos, como espíritas, como umbandistas, e estão no esquecimento. Mas quando Akenaton apareceu, todos eles sentiram. Sente, porque o ódio que eles têm de Akenaton é muito forte. Eles sentiram. As suas lives só dão visualização quando eles falam mal de Akenaton. Quando eles denegriam a imagem de Akenaton lá em Tebas, eles espalhavam para todos em Tebas que Akenaton era isso, era aquilo, aquilo outro.
As mesmas difamações e calúnias de sempre estão todas sendo repetidas hoje. Nada mudou. Nada mudou. É a mesma coisa que faziam com Jesus. Igualzinho. E eles vão fazer de tudo para destruir Akenaton. Falando mansinho. Pode ser que eles escrevam até um livro para tentar desmascarar Akenaton, manipulando tudo que está lá ao favor deles, para destruir Akenaton. Cuidado a ler certos livros por aí. Pode ser que eles estejam cheios de comandos hipnóticos para hipnotizar vocês. Cuidado. Nem todo livro é da luz. Nem todo livro que se diz da luz é da luz. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com os livros que vocês compram por aí. Todas essas tentativas das trevas, vai tudo cair por terra. Tudo. Não tem mais tempo. E todos esses sacerdotes de Amon estão sendo reencarnados, porque hoje os sacerdotes de Amon não podem assassinar. Porque as leis hoje são outras. O máximo que eles podem fazer é magia negra. Quando ficam com muita raiva, você está sentindo raiva agora? Eu estou sendo muito bom com as palavras. Eu faço isso há muito tempo. Eu sou bom com as palavras mesmo. Eu sou um instrumento e tanto na mão de Jesus. As trevas me queriam muito, porque eu seria um instrumento e tanto nas mãos dele. Já pensou? Jogando bem com as palavras assim, com esse magnetismo todo. Só que eu já sirvo a Jesus há muito tempo. A época que eu servia as trevas, era muito lá atrás. Porque todos passam pelas trevas, todos passam pela primitividade. Isso tem muito tempo. Eu já estou muito tempo na luz. Então, não tem como voltar. Não tem como, já está muito entranhado em mim, sabe? É muita encarnação na luz. Tem alguém aí que joga bem com as palavras assim? Tem? Tem alguém aí com luz? Olha, gente, eu não estou falando com todos vocês, não. Com quem eu falar vai sentir. Você tá com raiva? Tá? Vem cá. Os últimos vídeos que entraram, o podcast, para falar das mentes fracas, para falar da moça que veio aqui, foram faladas muitas verdades ali, que não estava relacionada à moça, estava relacionada a outras pessoas, mas entrou o assunto. O último vídeo do Exu Lobo Vermelho, com criptos, com caveira. A outra palestra de 2 horas e pouco, que entrou agora a ultimazinha que entrou, que fala das mentes fracas que são dominadas, acarretou uma carga imensa de magia contra mim. Eu senti só um resquício. Eu senti bastante. Vários sintomas da magia eu já conheço. E essa magia foi toda mental, com o que se pensou e com o que se sentiu quando assistiu os vídeos, porque assisti todos. Veio tudo pra mim. Tá fraco. Manda mais forte. Tá fraco. Eu tô aqui, ó. Em pé, forte. Tá fraco. Vocês sabiam fazer melhor quando eram sacerdotes de Amon. Tá fraco. Manda mais forte. Os meus inscritos vão saber de quem eu estou falando. De quem não. De quens. Eles são muitos. Eles são umbandistas, espíritas, a maioria espírita. Alguns evangélicos. Só que não é a religião, lembra? Eu estou falando dos religiosos. Eles são muitos. Estou cercado de idiotas. Eles são muitos. Eles são extremistas, eles são fanáticos e ortodoxos. Eles são idiotas. Eles são muitos.
Eu estou cercado deles. A forma como eu falo, eu sei que deixa eles furiosos. Os deixa furiosos. E essa é a ideia. Para eles poderem pensar e sentir, fazerem suas escolhas e definirem seu destino. Como já definiram. E eu não quero que ninguém me idolatre. Quem disse que eu quero idolatria? Eu não quero isso. A maioria das pessoas que estão assistindo, elas sentiram a minha energia, elas não estão me idolatrando. Elas me amam. Elas gostam de mim, elas já estavam esperando por mim há muito tempo. E eu cheguei. E aqui eu estou. Porque isso tudo aqui não é à toa, pode ter certeza. E muito do que eu falo vai perdurar pelos séculos e milênios. Quer apostar? Não tem como apagar o que eu falo. Soltou, está feito. Não tem como. Muito do que eu falei lá atrás, há anos atrás, que acham que apagaram, tem gente que tem o acervo de todos os vídeos. Tem um monte de gente assistindo. Não apagou nada. Não enxerguem um corpo. Enxerguem um espírito. Abre o terceiro olho. Porque Deus quer mostrar para você aquilo que está no oculto, que os seus olhos físicos não conseguem ver. E vocês vão se maravilhar com muita coisa e vão se decepcionar muito também com outras. Nem tudo que reluz é ouro. Onde tem luz, tem muita gente. Quem não tem luz, só bota 40, 50 pessoas numa live. Quem tem luz, bota 1.000, 800, 1.500. Quem tem luz é assim. Isso é uma luz que ainda não se mostrou para o mundo. Imagine quando ela se mostrar toda para o mundo. Aí isso centuplica. Gente. Sabe por que eu tô aqui na Terra? Eu não precisava estar aqui não, sabe? Mas eu tenho um defeito. Eu sou um slave to love. Slave to love. Oh, slave to love. Sou eu. Na, 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 na. Eu sou um slave to love. É só uma brincadeira, para descontrair. E é exatamente esse tipo de brincadeira que vai fazer esses vídeos explodir. E eu amo todos vocês e todas vocês. E falando das mulheres, as mulheres são as que eu mais defendo aqui no canal. Porque eu sei que tem muitas mulheres me assistindo. E eu amo todas vocês. São as que eu mais defendo. Mulher, eu trato com carinho. Mulher, eu trato com amor. Eu trato com atenção. Mulher, eu não trato mal. Nem homem. Nem as crianças. Nem os idosos. Eu trato com amor. Eu trato com carinho. E as pessoas gostam de amor. Só no olhar, eu já estou tratando a pessoa com amor, porque eu emano isso para ela e elas sentem. Porque as pessoas sentem o cheiro da luz. Elas sentem o cheiro do amor. E as pessoas querem isso. E as pessoas que ficam com raiva da minha presença é porque elas estão contrárias à minha frequência, à minha energia. E elas reagem com ódio porque é o que elas têm para dar. Me odiar e me atacar é um disfarce de admiração. São meus fãs, estão sempre presentes. São os maiores fãs que eu tenho. São os meus haters. São os meus maiores fãs. Eles são meus admiradores secretos. No fundo, eles me admiram profundamente.
Então, gente, a palestra é esta. A palestra é esta. Para refletir. Para refletir. Fiquem em paz e que Deus abençoe vocês. Um beijo e um abraço do seu Slave to Love. Muito obrigado.